Olá, pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Seven Talks. Essa é a terceira edição do Seven Talks, uma iniciativa da Seven que reúne profissionais de atitude para falar sobre temas importantes do mercado e das relações empresariais. Eu sou a Paula, sou da área de gestão estratégica de pessoas aqui na Seven. Hoje eu estou na nossa sede, aqui em Tatuí, interior de São Paulo, na sala reconhecimento, que representa um dos nossos 7 valores. É um espaço, como vocês podem ver, super agradável, alegre, onde a gente tem muitas conexões, muitas reflexões e, sem dúvida nenhuma, interfere muito no nosso bem-estar, que é o nosso tema de hoje, né? Clima organizacional em alta, quanto vale o bem-estar dos funcionários? Para falar de um tema tão importante, nós convidamos um time de profissionais de peso para se unir a nós. Eu quero chamar aqui a Vanessa Stocco, executiva da prática de talento e organização potencial humano da Accenture Brasil, com mais de 15 anos de experiência em implementação de processos de RH, revisão de estrutura organizacional e gestão de mudanças para implementação de ERPs, centro de serviços compartilhados e transformação cultural e digital. Vanessa também já atuou como consultora em clientes das indústrias de recursos naturais, telecom e bens de consumo. Vanessa, seja muito bem-vinda. Também está conosco Rafael Bueno, CEO da Team Culture, tem mais de 15 anos de experiência no ambiente de startups de tecnologia, atuando como consultor de grandes empresas como XP Investimentos, Porto Seguro, CVC, Luiza Labs e mais, ajudando no processo de transformação cultural e digital, construindo e liderando equipes de produtos multifuncionais para a entrega de produtos e negócios digitais. Junte-se a nós aqui, Rafael. Também está com a gente o Rodrigo Giovanni, consultor da Great Place to Work, graduado em administração de empresas, especializado em gestão de pessoas. O Rodrigo está há 3 anos no time da GPTW, movido pela paixão pelas pessoas e a missão de construir uma sociedade melhor, transformando cada organização em um ótimo lugar para se trabalhar. É muito bom ter você aqui com a gente, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. O prazer é todo meu. Também se une a nós o Sidney Trassati, mestre em Psicologia Organizacional pela PUC São Paulo. O Sidney tem pós-graduação em Administração de RH na FGV e conta com uma longa e sólida experiência como executivo, consultor, professor universitário, pesquisador acadêmico, psicólogo organizacional e clínico, coach e mentor de donos de empresas, presidentes e executivos. Sidney, é uma honra ter você aqui com a gente. Eu avisei vocês que a gente tinha um time de peso aqui, não é um timaço? Gostaria aqui de agradecê-los por aceitar o nosso convite, é muito especial termos vocês conosco e eu tenho certeza que a gente vai ter um tempo aqui de muito conhecimento, de muita troca, de muita colaboração para a área de gestão de pessoas, certo? Vamos lá? Bom, pessoal, o bem-estar das equipes ganha cada vez mais importância na gestão de pessoas e dentro das empresas, que percebem que investir na qualidade de vida da equipe é essencial para o crescimento da organização, né? Dados de 2019, ou seja, antes da pandemia, da consultoria Capta, mostram que 47% das pessoas acham que é normal sentir estresse e ansiedade no trabalho. 45% consideram deixar o emprego devido ao estresse que ele gera. E 49% das pessoas não acham que seu líder imediato saberia o que fazer se eles falassem sobre um problema de saúde mental. Então, paralelo a isso, quando o bem-estar é trabalhado internamente, além de impactar positivamente a vida das pessoas e a imagem da empresa, o fator contribui efetivamente para o seu crescimento. Dados da OMS apontam que cada $1 investido no bem-estar, a empresa ganha $4 em produtividade. É um número muito expressivo, né? Diante disso, eu gostaria de já abrir aqui, passar a palavra para os nossos convidados. Sidney, o Sidney que também é parceiro da Seven na governança corporativa. Sidney, como nós poderíamos aqui conceituar o bem-estar, né? E como isso se materializa assim, dentro das organizações? Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite da Seven
e fico realmente muito lisonjeado de estar aqui participando com vocês, né? Com essa turma, né, de geração Y e X, né, como o Rafael, como o Rodrigo, com a Vanessa, e só poderiam me convidar, né, gente, porque eu sou um baby boomer, né? Então, acho que isso é legal, isso acho que vai dar um contraponto bacana em relação a isso, né? E eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que já pegando esse gancho, né, dessas diferenças, né, de categorias que a gente tem, né? Quando eu fui convidado pela Paula, a minha pergunta foi essa, né? Puxa vida, por que a gente está voltando a falar, né, de clima organizacional e por que a gente está voltando a falar sobre bem-estar no trabalho? E eu lembrei de algumas coisas que eu fiz, tá certo? Logo no começo, em 2000, onde eu escrevi um artigo que depois foi usado num livro que se chama a Administração de RH por Competências, né? A Busca da Empregabilidade, foi editada na época em 2000 e depois houve uma segunda edição 3 anos depois. E eu lembro assim, quer dizer, que a relação de trabalho que a gente tem nos últimos 40 anos no Brasil, ela mudou e mudou drasticamente em relação principalmente à atuação do profissional de recursos humanos, querendo atender, querendo fazer essa mediação das pessoas e das organizações. Quer dizer, lá na década, tá certo, de 50, 60, né? Quer dizer, que vocês só sabem isso por, provavelmente, que bom, só por história, na época do milagre brasileiro, né? Na época do nosso governo militar, quer dizer, o boom trouxe uma série de coisas, né, para o Brasil e criou uma relação de trabalho aonde o funcionário, o colaborador, ele tinha uma relação absoluta de fidelidade na empresa e a empresa esperava isso dele, a fidelidade, e obviamente, e dava para ele o quê? E dava segurança. Então isso vocês devem ver pelos pais de vocês, pelas coisas, quer dizer, era o grande mote de administrar RH como sendo uma grande família. Só que isso passou, né? Na década de 60, 70, quer dizer, nós tivemos um problema muito grande no mundo também, que vocês devem saber, tá certo? Que foi uma grande crise mundial de petróleo. Isso trouxe para o RH um vetor completamente diferente. Que aquela relação, aquele estabelecimento de clima e cultura organizacional baseado num contrato psicológico, onde você dava fidelidade e recebia segurança, caiu por terra, porque o petróleo naquela época aumentou 400%, e o mundo teve uma reviravolta e as organizações precisaram se voltar por uma coisa chamada produtividade, e aí começou a cair, tá certo, num aspecto da chamada meritocracia. E aí não era o contrato de trabalho, deixou de ser, tá certo, você me dá a fidelidade e a lealdade, e eu te dou segurança, para uma mudança gradual de você me dá resultado e eu te dou oportunidade. Foi a grande fase, tá certo, da administração de RH, absolutamente voltada dentro de KPIs e dentro de índices de desempenho extremamente concretos. Aí você tem as grandes organizações que acabavam exigindo dos seus funcionários e também dos seus altos executivos
resultado, 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 em troco dava uma oportunidade. Oportunidade do quê? A oportunidade de não só de realização, mas a oportunidade de se inserir na sociedade ganhando mais, se desenvolvendo mais, etc. e tal. O que acontece hoje, né? As pessoas, uma coisa chamada internet e uma coisa chamada tecnologia mudou absolutamente esse contrato. Não dá mais conta, né, um RH e uma gestão de pessoas só voltada a resultados. Por quê? Porque o meu filho, né, ou os meus filhos, pensam absolutamente diferente de mim, e o Rafael e o Rodrigo e a Vanessa também. Eles não querem mais segurança, como eu queria, eles não querem mais, tá certo, dinheiro, tá certo, como eu queria. Hoje, com certeza absoluta, a nossa geração, essa geração de vocês, quer dizer, elas exigem uma outra relação junto com a empresa e com o trabalho. O trabalho deixou de ser uma coisa fundamental para ser uma coisa importante. Existem outras coisas mais importantes, né? E o que mais importante, né? Quer dizer, o aspecto da independência, o aspecto do respeito, o aspecto da decisão por si próprio, né? E que muitas vezes dá para nós mais velhos, né, a impressão que é a geração que é descomprometida e descompromissada. E ainda bem que nós percebemos que é necessário que a gente possa criar um ambiente organizacional que possa atender, né? Quer dizer, estas gerações onde eles exigem, né, um ambiente físico agradável, uma disponibilidade, que eu chamo a disponibilidade do prazer, quer dizer, de ter um ar-condicionado, de ter a famosa geladeira, etc., né? E de ter bons equipamentos e de ter principalmente respeito à sua individualidade, autonomia, reconhecimento, é uma coisa incrível. A minha pergunta é se nós vamos dar conta disso tudo, né? Se nós vamos dar conta de, porque isso, para mim, isso era o paraíso. Né? Isso É seria... verdade, Sidney. Você trouxe uma introdução, desculpa, uma introdução super importante, conceitos super importantes que trazem reflexões para a gente mesmo, de fazer esse contraponto, né? Eu queria até aproveitar a sua fala, trazer a Vanessa também para ela fazer uma colocação. Vanessa, diante do que o Sidney falou, do que a gente tem vivido no dia a dia, e também de tudo que a gente foi aprendendo, né, nas teorias que a gente vem estudando, que a gente não para nunca de estudar, como é que você também entende o bem-estar, né, em relação ao funcionário e à empresa, essa relação? E até seria legal se você pudesse trazer o contexto da pandemia também. Sim, super. Obrigada aí pelo convite. Acho que, Sidney, foi assim, sensacional a sua abertura, porque eu acho que esse é o desafio, né? E se eu puder, eu coloco uma pergunta a mais também para a gente, né, como profissionais. Como que a gente expande o potencial das pessoas, dado esse contexto, né? Porque não é um contexto mais único, lento, a gente está vivendo um mundo totalmente diferente do que se vivia. E aí acho que vale aqui para compartilhar com vocês, a gente fez uma pesquisa agora na Accenture, bem na época da pandemia, com mais de 15 mil pessoas globalmente. E eu acho que um dos insights que a gente teve, e que a pesquisa mostrou para a gente, aí, conversando tanto com pessoas, né, líderes de RH, líderes, né, executivos, né, líderes das organizações e trabalhadores, um dado que eu acho super interessante, que traz um pouco o que você vem falando, é justamente que se antes da pandemia, né, e antes aí dessa crise, talvez, né, que tenha sido a nossa última grande crise, se a gente compara com anteriores, a gente tinha, em média, aí, mais ou menos 30% dos líderes de negócios entendendo que bem-estar era importante.
né, que era alguma coisa que se devia trabalhar, que faz bem, que traz benefício para o trabalhador, para o seu time e para a sua empresa, né? Acho que a gente tem dados que comprovam isso. Depois da pandemia, esse número passou para a partir de 60% do C-Level hoje entende que bem-estar é quase que condição sine qua non de sobrevivência, tanto para o time que trabalha com ele, quanto para o próprio negócio. E aí, a gente fazendo algumas análises, né, desses dados, a gente percebeu que empresas que estão conseguindo trazer esse conceito de bem-estar de uma forma mais ampla estão conseguindo ter no bottom line 5% de receita adicional do que outras. Isso em momentos de crise. Quando você olha para momentos anteriores, onde a gente tinha um mundo um pouco menos volátil, a gente está falando aí de crescimento em 2 dígitos, né? Então, de fato, acho que o bem-estar, a gente como trabalhador, vem exigindo cada vez mais. A pesquisa também mostrou que esse crescimento também vem do trabalhador. Se antes de uma crise, de uma pandemia, as pessoas entendiam que as organizações tinham que te servir ali algum bem-estar, hoje esse número cresceu quase que 80%. 2 times entendem que a sua organização precisa ajudar nesse caminho, né? Então, acho que é super importante, e a gente como RH, e a gente como líder, a gente precisa olhar para esse lugar agora, né? E aí, só uma última frase que eu achei super legal, e aí vai muito com o que o Sidney comentou. Se antigamente o RH era reconhecido por ser uma área que media produtividade, eficiência, ele agora precisa se tornar uma área que vai trabalhar sobre resiliência cultural, sobre segurança, sobre confiança, né? Então, talvez, eu sou psicóloga, né? Os psicólogos lá de trás que imaginavam atuar no RH mais humanizado, eu acho que a gente agora chegamos nessa era, né? Por muito tempo o RH ficou sendo uma área muito importante sobre medir eficiência, medir produtividade, e talvez perdeu um pouco esse caminho da resiliência, da cultura, do bem-estar. E agora veio uma urgência, né? Independente do nosso contexto, do nosso querer, o mundo nos colocou à prova de que resiliência e cuidado das pessoas é condição 1 para começar e continuar a existir, né? Nossa, Vanessa, é incrível isso que você trouxe, porque é realmente isso. E, diferente do que o Sidney pensa, aliás, Sidney, obrigada aqui por achar que eu sou da geração, mas, assim, eu também tive a chance de conhecer um pouco disso, e aí hoje a gente vê um RH atuar, a gente como profissional atuante hoje, realmente há um espaço enorme, um caminho enorme para a gente percorrer, mas que ele é possível, é mais possível agora, né? Ele é muito mais possível. Parecia uma ideia tão distante, né? Quando, em 2005, olha aí, Sidney, 2005, comecei a trabalhar em recursos humanos, mas hoje a gente vive isso, né? E privilegiadamente numa organização que nos proporciona aqui isso, como a OneSeven, né? Até a Vanessa trouxe aí a questão dos dados, eu vou convidar o Rafael aí para também trazer, né? Rafael, até a gente falou de medição, né? De produtividade, enfim, como é que a gente consegue acompanhar, né? Medir bem-estar das pessoas, bem-estar dos funcionários, bem-estar dos nossos colaboradores? Para agradecer, gostaria de agradecer o convite, tá? De estar aqui junto com vocês. Achei incrível aí um pouquinho do que o próprio Sidney fez de introdução, achei sensacional a introdução dele. É um desafio mesmo, tá, Sidney? Na verdade, a gente vem passando por esse momento de será que a gente vai dar conta, né? De conseguir fazer todo esse trabalho, tá? Até antes de trazer um pouquinho dessas métricas, se você me permitir, gostaria até de complementar um pouco do que você falou. A gente vem trabalhando de uma forma que antigamente o RH era responsável por trazer isso para dentro das equipes, né? Depois a gente começou muito com essa questão dos líderes trazendo isso para as equipes. Eu acho que a gente está vivendo um momento diferente hoje no mercado. A gente está começando a viver a era do protagonismo. Então, não quer dizer se a empresa vai ser responsável por resolver esses problemas, mas como as pessoas dentro das empresas vão resolver esses problemas. Tá? Acho que é um pouquinho diferente o pensamento que a gente vem vivendo hoje aí no mercado, no sentido de provocar as pessoas para que elas tragam soluções para dentro das empresas e dar voz aos colaboradores de fato, para ouvir a opinião deles de como que podemos resolver esses problemas no dia a dia. Aí eu acho que se a gente começar a pensar muito mais como uma rede e não naquele modelo de comando e controle, no sentido de que uma área pensa nas soluções para a organização como um todo, com certeza os resultados vão ser cada vez aí mais efetivos, tá? Falando um pouquinho de métrica, eu acho que basicamente a gente olha para 2 pontos específicos, né? A gente olha para a questão de estresse no trabalho,
que normalmente vem ocasionando aí burnout no mercado. A gente vem vendo isso muito forte. Eu sempre falo muito do case da Ambev. A própria Ambev mesmo criou uma diretoria voltada a bem-estar, focado nesse problema, né? Então, quando a gente fala da questão de burnout dentro das empresas, a gente está falando aí de causa de depressão, angústia, ansiedade, dor muscular, dor de cabeça, desmotivação e insatisfação no trabalho. Então, traz muito desses problemas que gera presenteísmo, né? Às vezes o líder tem aquela sensação no trabalho presencial, né? A pessoa está sentada ali na cadeira, então ela está trabalhando, né? Na verdade, ela não está bem para estar trabalhando. Então, eventualmente, ela vai ter problemas de resultado justamente por não estar bem no trabalho, né? Então, é muito que as pessoas às vezes não entendem. Não é que a gente não está procurando uma cultura de alta performance dentro das organizações também, tá? Acredito até que como o Sidney falou, né, líder da geração Y, somos muito preocupados também em ter uma cultura de alta performance e de resultado dentro de uma organização. Mas é sempre olhando para a questão de cadeia de valor, né? Então, entendendo de fato, dentro dessa cadeia de valor, como que a gente faz para trabalhar as pessoas dentro da organização para que elas se sintam bem o suficiente para gerar o resultado que a organização realmente precisa, né? Então, como eu mencionei, um deles acaba sendo a questão de estresse no trabalho. Então, acredito que arrumar uma forma da gente conseguir entender realmente como está o nível de estresse dentro das organizações é extremamente importante. E também vou muito da questão da saúde pessoal, né? Entendimento em relação à saúde pessoal do colaborador, que isso normalmente afeta a felicidade no trabalho, que afeta a produtividade também, né? Então, acho que esses dois pontos são, eu diria aí, métricas fundamentais dentro das empresas. Não é que saúde é felicidade, mas saúde, de certa forma, impacta na felicidade dentro do trabalho, tá? Porque se a pessoa não está bem psicologicamente, o fato dela estar infeliz, isso acaba gerando problemas de resultado aí no dia a dia do trabalho, que eventualmente vai gerar problemas de presenteísmo dentro da organização, tá bom? Sim, sim. Rodrigo, dentro desse... Desculpa, Rafa. Quer complementar? Rodrigo, dentro desse acompanhamento, né, desse contexto que o Rafael trouxe para a gente, o quanto você acredita ou tem dados, né, de que as empresas estão realmente dispostas a investir e passar a transformação, né? Viver junto essa transformação em prol do bem-estar. Como que isso tem se repercutido assim, no mercado? Legal, Paula. Então, obrigado primeiro pelo convite da OneSeven. Boa tarde, Rafael, Sidney, Vanessa. O bom de ficar por último, né, é que você vai criando ganchos para poder responder de uma forma ainda mais completa, né? Adorei a introdução que o Sidney fez, de verdade, Vanessa também. O Rafael deixou uma deixa que eu achei muito interessante, né? Quando você pergunta o quanto a empresa está disposta a investir, né? Então, a primeira coisa que pode vir à cabeça das pessoas é investimento, dinheiro, financeiro, benefícios, salários, né? E na grande maioria das vezes não é isso que a gente vê nos resultados das pesquisas que a gente faz aí há quase 30 anos, né? É muito mais uma busca por reconhecimento, agradecimento, oportunidade de crescimento, né, dentro da empresa, e confiança. O Sidney falou isso no começo, a confiança. Nós acreditamos que todos os relacionamentos são baseados na confiança. Simples assim, né? Na sua casa, relacionamento de confiança, com seus amigos é confiança, por que no ambiente de trabalho seria diferente, né? E essa mudança que, graças a Deus, né, está acontecendo, que é a empresa entendendo que o RH deixa de ser a folha de pagamento, deixa de ser mais um departamento da empresa, aquele que cuida dos colaboradores, né, para ser uma estratégia. A gestão de pessoas, ela é estratégia dentro da empresa, né? E o quanto isso não conflita, como disse o Rafael, com resultados, né? Não é conflito. Algumas pessoas podem imaginar, quando começam a conhecer aí a nossa forma de trabalhar, great place to work, melhores empresas para trabalhar, nossa, deve ser altos salários ou benefícios maravilhosos, tudo muito bonito, cuidar do colaborador. Claro, né? O GPTW tem duas frentes de trabalho, dois pilares que são muito fortes. O primeiro é, claro, o cuidado com as pessoas, né? E o segundo, o incentivo aos negócios.
para que a empresa tenha resultados sustentáveis, inclusive possa manter esse excelente emprego que o colaborador tem, né? Então, nos deixa muito satisfeitos de ver esse movimento da empresa, entendendo o quanto isso é importante, o quanto isso é estratégico para a empresa, e te respondendo aí a sua pergunta, o quanto, muitas vezes, não é o financeiro, é tempo, né? Que a empresa precisa, essa relação de confiança, né, entre líder e liderado, isso se desenvolve dentro da empresa, isso é perfeitamente de ser desenvolvido, né, dentro das organizações. A gente fala de média gestão, que é quem de fato faz isso acontecer no dia a dia. CEO da empresa pode estar super ali comprado com a ideia, mas se no dia a dia coordenador, gerente, que é quem está com a equipe ali no dia a dia, não for replicador da mensagem, a empresa não consegue atingir os seus objetivos, né? Então, respondendo a sua pergunta, o quanto nem sempre é financeiro, muitas vezes é tempo, muitas vezes é a disponibilidade da empresa de ver as coisas de uma outra forma e estar disposta a ouvir, né? A gente é conhecido aí pela nossa pesquisa de clima, Rafael disse, Sidney disse, Vanessa disse o quanto importante é esse construir juntos, né? É o protagonismo que a empresa desperta em cada um dos colaboradores. Legal, Rodrigo. Eu concordo totalmente com vocês. Realmente é uma série de fatores. É o protagonismo, é a colaboração, é confiança sem dúvida nenhuma, é segurança psicológica onde está tudo isso, né? Sem dúvida nenhuma. Eu queria ouvir um pouquinho, Vanessa, você, assim, como líder, né? E até em relação ao Rodrigo, o Rodrigo falou da média liderança, né? O envolvimento do CEO é obviamente muito importante, né? Mas a média liderança, quem está no dia a dia ali bem próximo, como líder, assim, você consegue perceber essa afirmação na prática, né? Como que é possível a gente inspirar os nossos líderes, né, a atuar dessa forma? Eu acho assim que quando a gente está falando de desenvolvimento de liderança, né, e todo mundo aqui tem algum papel, eu acho que eu gosto de ver o líder, para mim, é qualquer um que está na organização e que tem alguma influência. É menos sobre a posição ou a hierarquia que você tem, né? De fato, assim, todos nós somos líderes em algum momento, em alguma dimensão dentro do nosso trabalho, né? Eu acho que essa é uma característica, inclusive, que a gente vem vendo cada vez mais nas gerações que vão chegando, que eles têm essa flexibilidade em dizer assim, eu não preciso ter um cargo para ser líder ou para querer, né, direcionar caminhos. Eu acho que isso é um elemento importante para a gente lidar nessa organização, porque de verdade, né, o autoritarismo, a hierarquia, ela está cada vez mais irrelevante, porque de fato a importância está em como você cuida e como você influencia pares, amigos, colegas e até diretores. O que eu acho que é super importante, eu acho que a pandemia, e muitos de nós devem ter vivido isso, a gente viveu momentos muito difíceis, porque a gente, de um dia para o outro, se distanciou, né, fisicamente, e a gente tinha a ilusão de que estar todos juntos no mesmo lugar gera mais confiança ou gera mais trabalho, somos mais produtivos. A gente hoje consegue já ver alguns dados que tem organizações, inclusive, que não estão... O modelo híbrido veio para ficar, não é um modelo que vai ser, né? Eu acho que nunca mais voltaremos todos ao mesmo tempo para o escritório, né? Eu acho que esse modelo híbrido vai acontecer. E o que a gente observou também, eu acho que eu observei, a gente fez alguns testes, o que foi importante nessa jornada pandêmica, né? A pandemia não acabou, a gente achou que fosse acabar depois do ano novo, a verdade é que ela continua. E aí tem alguns elementos, eu acho que a gente, como líder e as organizações podem olhar e que vem trazendo para a gente um potencial diferente de bem-estar e de produtividade. Primeiro, é um exercício de aprendizagem contínua, né? Assim, essa promoção dessa aprendizagem contínua é algo que se viu muito forte, né, nas equipes. Assim, como que eu consigo continuar aprendendo? Como que eu consigo me tornar relevante? Um outro tema é sobre a escuta, né? Como é que a gente escuta o nosso time? Como é que a gente, de fato, abre momentos para conversas? E eu acho que tem organizações que são mais pragmáticos, assim, você é obrigado a ter 15 minutos de conversa, cria um Zoom e tal, mas a verdade é como é que você consegue escutar, né, o time, independente de onde ele esteja. Eu acho que o terceiro elemento é a tecnologia, ela veio para ajudar a gente nesse modelo, obviamente que a gente precisa aprender. É difícil você fazer uma conversa mais difícil pelo computador,
né? Você tá sem, você às vezes, né, quer dar um abraço, a gente vê isso, né, com as nossas famílias. A gente ficou distante de muitos entes, não é a mesma coisa, mas como é que a gente utiliza dessa tecnologia para, de fato, alavancar essa relação? Porque é uma relação que veio para ficar por um tempo. O bem-estar, de fato, e aí aqui eu acho que tem uma agenda muito forte de equidade, de diversidade, de inclusão efetivamente, né? Tem um consultor de diversidade que eu acho sensacional, que ele fala, né, que diversidade é convidar para a festa e inclusão é chamar para dançar, né? É diferente. Você traz, uma coisa é você trazer pessoas, outra coisa é você, de fato, engajar, envolver, incluir as pessoas. E um último elemento que a gente observou muito é como que você traz essas métricas verdadeiras, né? Então, se é de fato um tema importante, como é que a gente, como organização, traz transparência, visibilidade, mede de fato como é que as pessoas estão se sentindo, o quanto de diversidade a gente de fato está sendo dentro da nossa organização, né? Então, acho que tem vários elementos que a gente pode buscar como líder, né? E como pessoas de uma sociedade. Como é que a gente vai trabalhando um pouco dessas várias esferas? Não é simples, não são poucas coisas, eu acho que o que a gente vem vendo também é isso, é um volume de atividades e de demandas cada vez mais crescente, né? Mas como que a gente também se organiza para conseguir equilibrar? Porque eu acho que a priorização também passou a ser um elemento fundamental aí nesse mundo, né? Com certeza, com certeza. A gente precisou se reinventar, né? Não teve no mundo alguém que não precisasse, obviamente, guardadas as devidas proporções dos cenários econômicos, né, sociais, que cada um de nós, mas sem dúvida nenhuma que a gente precisou criar aí uma linha de prioridade talvez diferentes em relação ao negócio, em relação às nossas pessoas, né? Aí queria, Sidney, trazer você de volta, né, nessa fala, para a gente falar um pouco dessas pessoas, assim, como é que as pessoas, não só na liderança, né, mas como é que o bem-estar, a diferença das pessoas que têm um posicionamento mais tóxico, um posicionamento mais positivo diante das circunstâncias que a gente vai vivendo, né, e como que isso está diretamente ligado ao bem-estar? Seu microfone está fechado, Sidney, ainda. Pronto. Há, com certeza absoluta, quer dizer, bem-estar nas organizações, quer dizer, vão ser para as organizações que conseguirem se sensibilizar de formar uma cultura baseada em valores extremamente consistentes. Bem-estar não será, desse jeito que nós estamos falando, uma pandemia de gestão. São poucas, nesse caso, são poucas, mas boas possibilidades que nós temos de disseminar este conceito de bem-estar como trazendo produtividade e mais do que produtividade, né? Trazendo uma possibilidade de ajudar as pessoas a ter propósito de vida. Né? Propósito, estamos dando agora, mais do que nunca, uma possibilidade das pessoas escolherem, né? Escolherem, né? Isto posto, quer dizer, a colocação é assim. Se nós não conseguirmos, né, sensibilizar as organizações para um trabalho dentro de valores sólidos e uma cultura baseada nesses valores sólidos, nós não vamos conseguir isso que foi tão bem colocado pelo Rafael, pelo Rodrigo e pela Vanessa, que é o aspecto, por exemplo, da média liderança. Todo esse aspecto, tá certo, da confiança, todo esse aspecto que nós precisamos resgatar, né, está totalmente voltado à relação do chefe, né? Isso eu estou falando, é antigo, né? Mas do líder com o liderado. E o líder só vai conseguir trazer transparência e dar segurança na relação se a organização tiver valores
voltados a isto. Então, Paula, eu acho que isso é gigantesco, né, para mim, né, que entendo, que tive uma experiência ao longo desse tempo todo. Eu acho que é um desafio enorme para o pessoal de RH e para os gestores, mas ele promete ser uma coisa extremamente significativa, pela primeira vez. A pandemia, nesse aspecto, né, a Vanessa colocou muito bem, o Rodrigo, o Rafael, quer dizer, a pandemia, ela trouxe, ela levantou certos conflitos que agora precisam ser, se não resolvidos, precisam ser encarados, né? Então, eu sinto, né, Paula, que o nosso trabalho, o trabalho do consultor, o trabalho do homem de RH, o trabalho do gestor de uma maneira geral, né, do dirigente empresarial, ele é hercúleo, mas ele tem agora uma grande possibilidade, tá certo, de ser um trabalho muito significativo, né? Essa é a minha visão. Sim, é verdade. Eu queria trazer o Rodrigo de volta aqui para a fala, Rodrigo. A gente sabe, assim, olhando para o contexto do mercado, né, que as pessoas querem saber os rankings das principais, das melhores empresas para se trabalhar, as pessoas que estão à procura de recolocação. E, por outro lado, nós sabemos que a premiação, né, da GPTW, por exemplo, é talvez o ponto mais ao final, né, de todo esse processo, que é um processo profundo de sensibilização, de diagnóstico, tudo isso. Como tem sido isso, né, no seu ponto de vista para as empresas? Quais são os principais indicadores que a gente pode olhar? Legal, Paula. Muito boa essa pergunta, porque me dá a oportunidade de desmistificar Great Place to Work. Essa conosco, nos procuram dizendo assim, mas e se eu me inscrever e nós não ganharmos o GPTW? E se eu não entrar na lista das melhores empresas para se trabalhar? E eu costumo responder, olha, se você não entrar, você vai saber o porquê que você não entrou. Porque a única parte garantida do processo é o diagnóstico, né? Então, quando você sai desse viés de eu estou me inscrevendo para um ranking, eu posso levar uma premiação de melhores empresas para trabalhar do Brasil, do estado, do interior, enfim, né? E você encara como um grande processo de diagnóstico através do qual com esse resultado, você vai nortear as ações que a empresa vai ter daqui para frente, né? E é isso que o Great Place faz. Então, assim, é muito simples, é muito objetivo, né? Porque tem a ver com o bem-estar, é claro, das pessoas, é claro que nós vamos falar de salários e benefícios, é claro que vamos falar sempre da confiança, das oportunidades que a empresa dá para o colaborador e tudo mais, né? Mas isso, é claro, ao final, vamos imaginar uma empresa que vai, aplica a nossa pesquisa, tem um bom resultado. Isso é legal de duas formas. Primeiro, porque o GPTW, ele é uma ferramenta, né? A metodologia é uma ferramenta, a pesquisa é uma ferramenta, mas quem vai eleger se a empresa é ou não é um excelente lugar para trabalhar é o colaborador, né? E como resultado de tudo isso, a empresa ela for reconhecida pelos colaboradores e ela for certificada, ela for premiada em alguma das listas de premiação, aí é a coroação desse trabalho que foi realizado, né? Porque não é a propaganda pela propaganda, não é o título, o ranking, né? Só por ter ganhado, por exemplo. Quer dizer que os colaboradores estão percebendo, né? E essa é a parte mais importante do nosso trabalho. Sim, sem dúvida nenhuma. Os indicadores, eles vão mostrar que a segurança psicológica, a clareza, o propósito, né, como foi dito aqui, são fatores essenciais para tudo isso. Para completar, existe uma questão na pesquisa, ao final da pesquisa, que pergunta qual o principal motivo que te faz permanecer na empresa, né? E nós damos ali 5 possibilidades para o colaborador, ele só pode escolher uma. Tem lá salários e benefícios, o fato de saber que você
demitido só em último caso, o alinhamento de valores que eu tenho com a empresa, né? O equilíbrio entre a minha vida pessoal e profissional e a oportunidade de crescimento, né? Algumas empresas, quando buscam o trabalho com a gente, já imaginam que salários e benefícios vai ser o primeiro ponto que vão aparecer aí como oportunidades na pesquisa. E na prática não é o que acontece. A gente vê que a grande maioria ela fica por oportunidade de crescimento, alinhamento de valores, né? E equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, que está linkado aí com a fala de todo mundo, que é a qualidade de vida, né? Então, esses são os nossos indicadores aí atuais, é o que a gente vê constantemente como resultado das pesquisas. Que às vezes a gente consegue ver em algumas questões geracionais, né, exemplo do Sidney que trouxe, mas de fato, assim, hoje realmente o ambiente colaborativo é essencial, o ambiente de desenvolvimento é essencial, é uma característica muito forte dos millennials mesmo, né, mas a gente vê isso em outras gerações sem dúvida nenhuma, porque isso não está na nossa idade, né, está em como a gente quer viver, naquilo que a gente acredita, ou seja, no nosso propósito de existência, de trabalho, tudo isso, né? A gente sabe que o medo, por exemplo, é um gatilho emocional, né? Então, Rafael, eu queria muito que se você pudesse falar como a gente consegue identificar, né? Como a gente consegue identificar que o ambiente empresarial, as nossas relações dentro da companhia são tóxicas? O microfone. Desmontei o microfone, perdão. Bom, vamos lá. Acho que o primeiro ponto é entender que, de fato, hoje em dia, a gente não está preocupado só em medir, a gente está preocupado em desenvolver, tá? Então, até a própria forma como a gente trabalha na Team Culture, né, com as métricas e com os dados, e a forma como a ferramenta funciona é com o intuito de evoluir a cultura e evoluir a questão do engajamento, né? Então, quando a gente olha para essa questão cultural, é muito comum, às vezes, as pessoas fazerem pesquisas voltadas a entender, de fato, o que é muito conhecido no mercado, né? Como conhecido muito até pela Barrett Valley Center, que eles criam aquela questão da entropia cultural, né? Ou seja, os comportamentos que são tóxicos para uma organização, né? Até um pouco do que a gente acaba fazendo na ferramenta também, a gente só trata de uma forma diferente, olhando mais para uma cultura que não é desejada, de certa forma, né? Uma cultura que acaba sendo ruim para a empresa, né? Então, o que a gente acaba medindo é muita questão de quais são os comportamentos que, de fato, são ruins para a organização de forma contínua, né? Então, como que a gente consegue acompanhar, não aquilo que a gente coloca na parede como sendo a cultura desejada, naquele papelzinho, né, que muitas vezes está ali bonito, sendo apresentado na comunicação interna da organização, mas, de fato, o que realmente é praticado dentro da empresa, né? Apesar da gente falar de liderança inspiradora, se a gente vai entender um comportamento dentro da organização, a gente entende que tem comando e controle. Então, são totalmente diferente o que é a cultura presente versus a cultura desejada, né? E aí que normalmente a gente encontra gaps culturais e que também a gente acaba encontrando problemas de comportamentos não desejados pela organização, tá? Então, acho que o ponto principal é entender de fato um pouco relacionado a esses comportamentos que ninguém quer ter, né? Ninguém quer ter. Hoje em dia as pessoas fogem do comando e controle, né? Fogem um pouco da questão de você ter pessoas egocêntricas dentro de uma organização, fogem um pouco de você ter pessoas que estão praticando um pouco daquela questão do presenteísmo, mas de forma consciente, né? Então aquela pessoa que não ajuda o time a jogar bola, né? De fato joga contra, né? Joga a bola para o gol, né? Só que do próprio time, né? Então, eu acho que medir um pouco dessas questões são extremamente importantes para que a gente realmente consiga ter uma cultura saudável dentro de uma organização, tá? Às vezes eu até falo para as pessoas na empresa que, às vezes, mais importante até do que... Eu gosto muito da linha do que o Sidney trouxe, falando da questão do propósito da organização, apesar de hoje em dia a gente estar vivendo duas vertentes no mercado, né? A gente está vivendo uma vertente até que a Disney ela foi provocativa o suficiente para lançar um filme para gerar essa provocação no mercado, que é um filme que eles chamaram de Soul, né? Que é muito porque existem pessoas entrando em burnout porque ela não se sente conectada ao propósito da organização, né? Ela é muito boa naquilo que ela faz, mas como o mercado fala para ela que ela tem que ter um propósito conectado ao propósito da empresa que ela trabalha, isso está gerando burnout, né? Então, a gente está tendo duas vertentes hoje no mercado. A gente está tendo uma que é, de fato, pessoas que estão acreditando, né, que essa questão da conexão com o propósito da organização com as pessoas, e tem empresas que estão começando a entender que, assim, existe o propósito da organização, que ele é muito mais
uma pauta estratégica para onde a empresa está indo. Tá? E que algumas pessoas vão embarcar de forma definitiva e algumas pessoas vão embarcar de forma temporária, o que tudo bem, contanto que essa pessoa, quando ela esteja ali de forma temporária, de fato ela esteja contribuindo com a organização. Né? Então, a gente vem vivendo um momento que as pessoas entram e saem das empresas, só que se ela entrar contribuindo de forma saudável, isso não é ruim para a organização. Então, a gente vem vivendo alguns formatos diferentes de trabalho. Tá? Então, eu acredito que essas duas vertentes vêm cada vez mais fortes dentro do mercado. Então, a gente vem com uma visão que é voltada a essa conexão do propósito, mas eu acho que mais importante do que essa conexão do propósito é, de fato, voltado a comportamentos que deveriam ser praticados dentro de uma organização. Né? Para mim, o DNA de uma empresa está muito mais voltado à forma como as pessoas se comportam dentro da empresa do que, de fato, só com o propósito da organização. Então, se as pessoas começarem a ter comportamentos que são compatíveis com o que a empresa deseja, inclusive isso é o que a gente chama de contratação através de cultural ads, né? O que também é uma confusão no mercado, porque às vezes o pessoal contrata com base em fit cultural, e fit cultural é a sua cultura presente, tá? E aí isso gera choque, porque às vezes a gente contrata com base em fit cultural, coloca a pessoa para trabalhar dentro da empresa, e aí a pessoa fala, vender o gato por lebre, né? É muito comum ouvir isso no mercado, né? Mas não era isso que me prometeram, porque na verdade, mostraram todos os valores e comportamentos da organização no processo de contratação, e quando ela entra, ela espera encontrar aquilo, mas ela encontra algo totalmente diferente. Né? Então, acho que até essa conscientização em relação à contratação das pessoas dentro da organização é importante, porque se a gente contrata pessoas com base em fit cultural, é com base em cultura presente. Então, a pessoa tem que ter consciência de que o que ela vai encontrar é aqueles comportamentos que estão sendo praticados dentro da organização para não gerar frustração. E se a gente fala, deixa claro, olha, esses são os comportamentos da organização atualmente, mas o que a empresa quer chegar é aqui, com esses comportamentos, com essa cultura desejada. E a gente entende que você tem comportamentos que vão ajudar e contribuir a empresa a chegar onde ela quer. Então, fica muito mais claro para a pessoa, no momento que ela está entrando dentro da empresa, o que ela vai encontrar e como que ela pode contribuir com aquilo que ela tem, né? Com a mochila de bagagem que ela traz, que a gente sempre fala que todo mundo traz a sua bagagem, a sua mochila para dentro de uma empresa, como que ela pode contribuir para ajudar a empresa a chegar onde ela espera. Então, acho que quando a gente fala de comportamentos que a gente não gostaria de ter dentro da organização, é de fato começar a pensar nessa questão de o que não é favorável para uma cultura saudável da organização, até mais do que às vezes se preocupar tanto com o alinhamento cultural. Né? Ele é extremamente importante, mas muitas vezes é mais importante você diminuir esses comportamentos que são ruins para qualquer organização. Tá bom? Muito legal, Rafa, obrigada. A gente recebeu algumas perguntas aqui, eu gostaria de trazer uma para a nossa discussão aqui, que é assim, já faz tempo que muitas atividades de RH passaram a ser também responsabilidade dos gestores, né? Eu acho que dos líderes de forma geral, como a gente foi falando. Como preparar os gestores para essa nova era de RH? Quais são as melhores formas de capacitação e quais os principais conteúdos daí? Não sei quem que fez essa pergunta. Quem que gostaria de responder? Posso responder essa? Sim. Eu acho que uma coisa que pode contribuir muito, e a gente vem vindo desse movimento no mercado, existem diversos treinamentos focados em gestão 3.0, tá? Que é um modelo diferente de gestão. Tá? Eu acho que esse movimento chegou para ficar e ele vem gerando algumas mudanças dentro das organizações de uma forma muito consistente. Tá? Então, é a forma como os líderes acabam procurando e buscando formas de liderança diferentes. Então, isso foi criado já há alguns anos, mas vem sendo praticado no Brasil aí, vou dizer aí, de uns 2, 3 anos para cá. Tá? Sim. Alguém gostaria de complementar a resposta? Eu queria, mais do que complementar, com uma coisa muito interessante. Eu tenho um filho que ele é gerente de projetos de uma grande startup, ou se é que pode falar em grande startup, e ele é uma geração XY, ele é o menino que já nasceu com videogame na mão e etc, tal e coisa, foi fazer engenharia de computação, trabalhou no exterior e tudo mais, e hoje ele é um gerente, tá certo, de projetos, tá certo, numa empresa
de tecnologia de ponta. E eu perguntei para ele, exatamente dentro desse nosso tema, eu falei, escuta, como é que é esse negócio, né? Porque 90% das pessoas que você tem, né? São pessoas de TI, tá certo? São pessoas de 30 anos para baixo. Como é que você faz, né? Ele falou, olha, tem uma coisa, é muito importante a ambiência, é muito importante esse aspecto todo, né, do prazer, né, da sala de descompressão, tá certo, do champanhe, da festa de aniversário, etc. Mas ele disse o seguinte, mais importante do que isso, eu percebi que é dar para eles o aspecto, tá certo, da independência, de fazer as coisas como eles acham que tem que ser. Sim. Quer dizer, eu caí do cavalo. Eu falei, como é que é isso? Você tem um projeto, você tem cronograma, você tem que entregar, você tem cliente, como é que você faz? Ele falou, não dá, não é assim. O grande negócio, ele falou para mim, o grande negócio é você estabelecer um contrato com o teu funcionário de confiança. Olha, você tem que entregar isso daqui assim. Se você vai trabalhar, se ele vai jogar o bilhar na sala de descompressão, etc e tal, ele falou, eu tremo de medo porque eu dependo dele, mas é assim que eu tenho que fazer. Então, acho que complementando, tá certo, o que o Rafael colocou, né, quer dizer, e o Rodrigo também, a Vanessa, esse é um outro desafio muito grande, né, do pessoal, né, nosso do RH. Como é que nós vamos fazer, por exemplo, né, aquele supervisor que tem aquelas ideias de hierarquia, de disciplina, etc e tal, começar a pensar pelo menos desta maneira, né? Então, acho que eu fiquei muito interessado, tá certo, no que o Rafael colocou, quer dizer, que existem treinamentos específicos para isso. Eu acho que, por mais que seja inovador, esses treinamentos, obviamente, partem de uma premissa, tá certo, que é o 1 a 1, que é o olho no olho, que é o feedback, né? Quer dizer, sem isso não adianta, pode ter mas e esse aspecto do treinamento, eu acho, quer dizer, das soft skills do líder, né? O líder precisa ser cada vez mais empático, cada vez mais, tá certo? Ele precisa entender o outro, né? Isso eu acho que é uma Gosto muito da fala da Vanessa, é verdade, Silvia, são as relações sempre e os acordos firmados, né, na vida, né, e no trabalho não seria diferente. Eu gosto muito quando a Vanessa fala também sobre isso, né, agora há pouco. Vanessa, você ia acrescentar alguma coisa também depois da fala do Rafael? Microfone. Não, eu ia acrescentar que eu acho que, assim, pensando em alguns temas da pergunta também, né, eu acho que tem esses temas da agilidade, né, assim, como que a gente pode, tem muito instituto e conteúdo falando um pouco desse novo mindset, né, de você conseguir reorganizar, né, a equipe e até a sua própria forma de trabalho com esse mindset mais ágil, com menos comando e controle. Então, acho que esse também, para mim, acho que é uma dica que vale dar uma pesquisada nesses temas de agilidade. Assim, a gente tem a impressão de que é um tema de TI, que começou de fato em TI, mas eu acho que hoje tem muito conteúdo bacana que vai trazendo para qualquer área de atuação, né? Então, qualquer gestor de qualquer processo, acho que tem aí alguns insights legais pensando em agilidade. Vanessa, verdade, bem pontuado, Vanessa. Até para trazer, o treinamento de M30, ele cobre isso também.
Tá? Então, o treinamento de gestão 3.0, ele cobra os 2 pontos. Sim. E a ideia do que o Sidney mencionou é porque, assim, é muito difícil para os líderes hoje em dia entender que a gente mede resultado e não tarefa e atividade. Antigamente, a gente era muito preocupado com a quantidade de tarefa e atividade que uma pessoa faz. Hoje em dia, a gente é preocupado muito mais com a quantidade de resultado que ela traz, o que são coisas distintas. E aí, isso gera uma confusão na cabeça da maioria dos líderes. E, assim, não é que a gente não cobre por resultado. A gente só está preocupado com o seguinte, a gente brinca que é work smart e não work hard, né? Não é você trabalhar muito, é você trabalhar de uma forma inteligente. Então, isso traz muito o que o Sidney trouxe e o do que a Vanessa trouxe em relação a esses modelos. A gente vem falando muito de holacracia, a gente vem falando muito de reestruturação do modelo piramidal, a gente vem falando muito dessas transformações organizacionais, que é muito do que a gente fala sobre forma e função. Né? Você tem a forma certa para que as coisas funcionem da forma correta. Então, não adianta a gente imaginar que a gente vai trabalhar mindset, formas de trabalho diferentes, se a gente não coloca as coisas para funcionar de uma forma diferente. Tá? E tem muito do indivíduo aí, né? Então, da forma como a gente faz as nossas escolhas individualmente. Mas isso é pauta para um outro encontro, eu acho também, né? Da gente falar de autoconhecimento, enfim, de percepção. A gente teve muitos insights aqui, não há dúvida de que proporcionar um ambiente saudável para o trabalho é essencial e de que a gente faz parte desse, né? A gente como indivíduo também, né? O colaborador, o líder, a empresa, o CEO, uma construção conjunta, né, disso. E assim, a gente já vai caminhando aqui para a gente é muito gostoso falar, para quem é apaixonado pelo tema, né? Mas a gente já está aqui caminhando para os nossos 5 minutos finais aqui, então eu gostaria de, Rodrigo, se eu puder começar com você, para você trazer aí as suas considerações finais. Bacana, Paula. Eu vou só completar essa última fala, o Sidney trazendo o exemplo do filho dele, né? E aí o Rafael falando sobre o desenvolvimento dessa liderança, que ainda tem um jeito de pensar um pouco mais conservador, e o filho dele trazendo essa vivência do dia a dia, muito provavelmente com ótimos resultados, né? Eu vou dizer que, baseado também na fala da Vanessa, essa situação que aconteceu com a gente na pandemia, né, em que acelerou esse processo, acelerou esse vínculo, né, de confiança entre a empresa e o colaborador, tirou aquela ideia de que, poxa, a gente está dizendo ultimamente que não é que as empresas foram para o home office, né, elas foram arremessadas no home office. Elas não tiveram outra alternativa. Vão carregar a cadeira para casa, põe a internet para o colaborador, porque não tinha outro jeito. E vamos confiar que ele vai entregar aquilo que está acordado, ele vai fazer o trabalho dele. Então, o colaborador percebe essa atitude da empresa, claro, preservando a saúde dele, mas esse voto de confiança de que, ok, eu estou trabalhando na minha casa, e sai daquela ideia de que o gestor tinha, o pessoal ainda um pensamento mais conservador, de que eu vou manter o colaborador em casa, e se ele ficar assistindo lá Netflix o dia inteiro, né, como é que eu vou fazer? Porque a resposta foi outra. A produtividade aumentou, o pessoal gostou realmente e contribuiu com aquilo que era esperado, né? Então, é uma mudança mesmo de atitude, pegando aí aquilo que o Sidney falou. O filho dele já faz dessa forma, viu que não tem como fazer de outra forma, e é isso mesmo. Eu acho que concordo plenamente com a Vanessa, a gente não volta para aquele modelo anterior, né? Não importa se o colaborador chega às 8 ou chega às 9, ou se ele sai às 6, se ele demora muito para ir ao banheiro, sabe? Importa aquilo que ele entrega, o comprometimento e a confiança sempre. E foi um prazer estar com Obrigada, vocês. Rodrigo. Imagina. Obrigada. Rafael, suas considerações, se você quiser destacar algum ponto. Eu só quero agradecer mesmo. Muito obrigado aí pela disponibilidade de todas as pessoas que puderam participar aqui com a gente. Agradeço também aí ao Rodrigo, ao Sidney e à Vanessa. Acho que eu também aprendi, acho que é uma troca, acho que essa é a intenção, tá? E queria agradecer imensamente aí por vocês terem feito esse convite aqui e participar aqui com vocês, tá bom? Obrigada, Rafael. Um prazer ter você com a gente. Sidney, suas considerações aí diante de tudo que a gente falou, um minutinho para a gente já encerrar aqui. Eu só queria dizer uma coisa, que é extremamente satisfatório para mim perceber que
Nós estamos nós temos um portal para trabalharmos um pouco, de uma maneira um pouco mais objetiva e um pouco mais meritória a RH. E trabalhar um pouco essa visão, trabalhar de uma maneira mais profissional, de uma maneira mais metodológica, bem-estar. Não trabalhando num sistema bolsonarista, né, das radicalizações. Ou fazermos bem-estar é uma Disneylândia organizacional, e nem trabalharmos, tá certo, na visão de que a empresa é o inferno de Dante. Né? Este equilíbrio, ele é fenomenal, ele cria esse desafio para nós. E eu fico absolutamente satisfeito de estar participando com o Rafael, com o Rodrigo, com a Vanessa, com a Paula, com o pessoal dessa geração, e tendo a visão que é muito possível, porque vocês têm esta visão, uma visão de ruptura, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir, tá certo, elevarmos o trabalho de RH e de gestão de uma maneira geral. Agradeço muito ao OneSeven e aos meus colegas de bancada. Um abraço. Obrigada, Sidney, pelas suas palavras. Vanessa, por favor. Não, eu também agradeço. A gente podia ficar aqui acho que horas, né? Se não dias, conversando sobre isso. Acho que tem muita troca. Eu acho que só o que eu aprendi aí, né, nessa pandemia, e acho que nesses últimos meses, quase ano, é sobre como é que a gente consegue achar a nossa forma, né? Eu acho que a gente precisa criar um espaço onde cada um tem a sua individualidade, a gente precisa se entender nesse contexto, né? Então, outro dia você vai falar assim, como é que se equilibra? A gente não equilibra, a gente faz escolhas toda hora, porque o equilíbrio perfeito é a morte, né? Então, na verdade, é como que a gente vai conseguindo criar para a gente, né, a nossa própria gasolina nesse sentido, e como que as organizações também vão criando esse espaço para a gente poder ter nessa reflexão. Então, acho que para os gestores que estão aqui com a gente, eu acho que é um caminho importante, cada um entender um pouco a sua forma, né? O que é bom para mim não necessariamente é bom para o outro, mas que a gente pode criar esse espaço e as pessoas poderem colaborar de uma forma individual. Com certeza. Muito obrigada a todos pelas colocações, pelos insights. Tenho certeza que a gente pôde aqui aprender muito juntos e contribuir para os participantes. Agradeço aos participantes. E aí, deixo aqui um recado, né? Fiquem todos atentos às nossas mídias sociais para saber dos próximos temas do OneSeven Talks. Obrigada pela participação de todos e para frente e para cima, sempre.